Bom, dando sequência à programação do dia, convidamos agora mais um palestrante que traz um tema de relevância para esse nosso congresso. Nós já tivemos a oportunidade de ouvi-lo em outros momentos. No nosso fórum de 2013, na conferência de abertura, com o tema Educação e Autoridade, o desafio em fase da crise. Em 2015, no nosso 19º Congresso, onde proferiu a palestra Direitos Humanos como núcleo de uma formação ética. Eu tive a honra de participar das duas mesas, e ele sempre deixa um gostinho de quero mais. Assim, atendendo a pedidos, chamamos o professor José Sérgio Fonseca de Carvalho. O professor é livre docente em Filosofia da Educação pela Universidade de São Paulo, onde leciona em programas de graduação e pós-graduação. Foi pesquisador convidado da Universidade Paris 7 e é autor do livro Por uma Pedagogia da Dignidade. Está vendo aqui, professor? Está vendo aqui fora. Bom, hoje ele vai abordar o tema A Crise na Educação e a Dignidade da Experiência Escolar. Vocês vão notar que ele mudou um pouquinho, né, o tema, mas ele explica. Professor, seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, Rosana. Inicialmente, eu queria primeiro dizer boa tarde a todos os meus colegas, profissionais da educação da rede municipal. Gostaria de agradecer uma vez mais a toda a diretoria, a equipe do Cinesp, com quem eu tenho trabalhado já. Eu tenho a impressão que não é a terceira, eu acho que foi a quarta, porque antes de ir para a França, a gente... Isso, eu tive uma oportunidade, eu não lembro exatamente, mas sim, o que eu lembrava que... Isso, então eu não... Enfim, eu não lembrava exatamente quando nem onde, mas eu guardava com muito carinho o fato de que esta já é a quarta vez que eu me encontro aqui. Você estava certa, você estava certa. Depois eu fui pensar e falei, não, a Rosana estava certa. E dizer para todos vocês, enfim, meus colegas da rede pública, que é sempre uma enorme honra e um desafio estar aqui com vocês para discutir essas questões. Uma honra poder compartilhar aquilo que a gente, como professor universitário, produz na solidão das nossas bibliotecas com aqueles que fazem a realidade cotidiana da sala de aula, que são os professores, coordenadores e diretores. E um desafio porque, muito frequentemente, esses encontros que eu tenho no Cinesp servem para mim de plataforma para escrita de artigos ou mesmo de palestras que eu acabo indo aí nas DREs fazer. Assim foi, por exemplo, com a palestra sobre a autoridade, que depois de ter feita pela primeira vez aqui no Cinesp, eu acabei replicando em várias DREs, na Penha, Santo Amaro, São Miguel, etc. Então, aqui hoje vai acontecer a mesma coisa, e daí o porquê que eu queria que vocês compreendessem e perdoassem a mudança daquilo que foi anunciado inicialmente como tema. Ele não vai escapar longamente, mas eu acho que esse nome corresponde mais ao teor da minha fala. Porque uma coisa é quando a gente, por e-mail, acerta qual será a participação. Outra coisa é quando a gente senta e põe no papel o que a gente vai ler. Embora eu não vá ler, eu anoto, mas eu fiz um texto também que deve ser publicado aí no material do Cinesp. E quando eu termino, eu olho para a criança intelectual e acadêmica e acho que o nome mais correto para ela seria isso. A gente pensar a crise na educação e a dignidade da experiência escolar. Ok? Então, vamos lá ela. Eu vou tentar me ater aqui a 50 minutos de fala para a gente ter pelo menos uma rodada de questões. Bom, basicamente o que eu gostaria de fazer nessas minhas breves reflexões é apresentar algo que uma vez já foi objeto de reflexão aqui, que é a própria noção de crise, e em seguida pensar na ideia de escolaridade, na sua fundação, e naquilo que eu estou chamando a dignidade da experiência escolar. Comecemos, portanto, com a noção de crise. É evidente que eu tenho plena consciência de que todos vocês, assim como eu, recorrem à palavra crise e à noção de crise cotidianamente, sem nos questionarmos
e o fazemos de uma maneira inteligente. Assim é, por exemplo, quando a gente fala que, devido ao tempo frio de São Paulo, a gente está sofrendo de uma crise de rinite ou de sinusite, que é o meu caso. Assim também, a gente se refere ao atual momento econômico e político do Brasil como um momento de crise. E assim também a gente usa tantas expressões como a crise do café, a crise do feudalismo. E claro que não há nada de errado nesse uso cotidiano. Não obstante, em quase todos os usos cotidianos que nós fazemos do termo crise, ele tem uma conotação que nos remete imediatamente a algo negativo, né? Então, a crise de sinusite remete à crise a um estado agudo de uma doença. A crise do feudalismo, por exemplo, nos remete à ideia de uma degeneração, de um ocaso, de um modo de produção que resultará no seu desaparecimento. A crise política é por nós frequentemente encarada como um momento de declínio, de decadência, também ele eventualmente do ocaso. Ora, a primeira questão é, estaria este uso da palavra crise, associando-a imediatamente a declínio, decadência, ocaso, em desacordo com o próprio sentido da palavra? Não é essa a minha tese. O que eu queria só apresentar para vocês é a ideia de que este uso bastante restrito do termo crise é um uso relativamente recente, embora generalizado na nossa cultura. Quando eu digo relativamente recente, pensem vocês que eu estou falando a partir da perspectiva da filosofia, né? É claro que da perspectiva da tecnologia, aquele celular que vocês têm no bolso hoje, daqui a 2 ou 3 anos, está obsoleto e ultrapassado. Ocorre que no campo da filosofia, dos conceitos e da própria arte, o passado não necessariamente torna-se obsoleto. Vou pegar uma coisa básica, banal para vocês, a genialidade da obra de Picasso não torna as obras que antecederam, como de Van Gogh, algo do obsoleto. Ao contrário, elas convivem lado a lado como grandes obras de uma época. Assim na arte, tal como na filosofia, tal como na linguagem, e eu espero mostrar a vocês, tal como na educação, não é só aquilo que boia na superfície do presente que tem valor. Isso pode ser assim para as moedas, né? Se alguém tiver 10 mil cruzeiros no bolso, eles não têm mais valor. Mas assim não é para o campo da língua, para o campo da cultura, para o campo da filosofia e para o campo da arte. Então, o que eu gostaria de fazer é mostrar para vocês como que esta acepção extremamente restrita, ou seja, uma acepção do termo crise, tornou-se a acepção. Essa acepção, então, começa com os discursos econômicos do século XIX, né, notadamente a partir do marxismo, em que a ideia de crise é imediatamente associada a um desequilíbrio, por exemplo, entre produção e consumo, e esse desequilíbrio resultaria, portanto, no declínio, na decadência, na erosão, ou até mesmo no ocaso e na morte. Okay? É claro que a gente pode se perguntar por que uma acepção tão restrita do uso do termo crise se torna na nossa sociedade dominante. E a minha hipótese é clara, é porque a nossa sociedade é uma sociedade onde todas as esferas e os domínios da existência têm sistematicamente se submetido à esfera do econômico. Basta vocês verem, por exemplo, que qualquer presidente que assuma, a primeira pergunta que nós fazemos é quem será o ministro da Economia. Basta dizer, por exemplo, que nós, seja qual for a sua avaliação de um ou outro governo, nós somos capazes de perder a dignidade política por um problema econômico. Nós somos capazes de impedir alguém de exercer um mandato político porque a economia vai mal. Certo? Isso significa que em todas as esferas da nossa existência, nós estamos aceitando nos submeter à ideia de que o domínio do econômico acaba por contaminar, contagiar e, verdadeiramente, mandar em todas as esferas. Isto, a educação não é uma exceção em relação a isso. Eu ia lembrar vocês, eu não sei hoje qual é esse número, mas em 2013, ao fazer uma palestra para a Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, eu fiquei completamente espantado por um fato absolutamente raro. O secretário de Educação era um professor. Eu fui fazer as contas e, naquela época,
dos 26 secretários de educação, 27 com o Distrito Federal, 23 eram economistas. E aqui me surgiu a questão básica e fundamental, que é, os economistas estudam a economia. Né? Pretensamente, eles seriam as pessoas mais capazes de identificar, diagnosticar e resolver as crises econômicas. Não obstante, o fato é que nenhum dos nossos economistas no Brasil ou fora do Brasil foi capaz de prever a crise econômica que se abateria sobre o mundo a partir de 2008 e que teria reflexos no Brasil em 2013. Nenhum deles tem sido capaz de debelar essa crise econômica. Nenhum dos economistas do Brasil tem sido capaz de implementar uma política de distribuição de renda, né, que diminua a desigualdade econômica do Brasil. E, não obstante, todos eles, ao ocuparem os ministérios e as secretarias de educação, dizem que nós, professores, seríamos as pessoas responsáveis por promover igualdade e justiça social. Ou seja, o âmbito da economia vai pouco a pouco abrangendo todas as esferas da vida, inclusive a linguística, certo? Ocultando as outras e transferindo para as outras aquilo que seria a sua capacidade. E assim acontece com o termo crise. Ora, ocorre, no entanto, que a palavra crise, que em português deriva... Muito obrigado pelo silêncio agora. A palavra crise, que em português deriva do termo grego crisis, tem uma origem muito mais remota do que as teorias do século XIX, certo? Ela se remete pelo menos ao século III a.C. Originalmente, a palavra crisis, em grego, vem do verbo krinen, que significa peneirar, está intimamente ligada a essa noção de peneirar, seleção, momento. Né? Eu vou então, para lá, pedir para vocês, estou projetando aí, mas eu vou comentar um pouquinho. Essa noção de crise, portanto, não era empregada nos seus usos primeiros na língua grega, no campo econômico, não havia uma ideia de crise econômica, antes ela é empregada nos campos legal, militar e médico. E o que a palavra crisis dizia para os gregos, e que permanece ainda hoje em importantes pensadores do século XXI? Crise tem a ver com a ação de separar, distinguir, com a ideia de escolha, seleção, de julgar, de decidir. De onde a sua vinculação etimológica com a palavra critério em português. Né? Por quê? E vamos pensar ali o que significa, por que ela tem a ver com peneirar, selecionar. Bom, a ideia fundamental é, quando você vai fazer uma seleção de coisas, vamos separar, por exemplo, separar o joio do trigo. O que você precisa ter? O claro critério para julgar isto é joio e isto é trigo. E a ação que a crise nos leva não é necessariamente ruim ou boa, mas é simplesmente de provocar uma cisão. Separa-se o que é joio daquilo que é trigo, para restabelecer aquilo que anteriormente estava confuso. Né? Daí porque também, eu não coloco aqui, mas a palavra crisis, em grego, também dá origem a uma outra palavra que vocês vão reconhecer em português, kritikos. O que é o kritikos na civilização grega? O juiz, aquele que julga. Não necessariamente alguém formado em direito, porque não existia faculdade de direito, mas era aquele que era escolhido por uma comunidade, pela sua idade, pela sua experiência, pela sua sabedoria, como capaz de discernir o que era falso, o que era verdadeiro numa alegação, capaz de decidir, né, entre uma contenda onde há uma confusão. Haveria poucos episódios da cultura grega que seriam familiares a todos nós. Então, vocês me permitam aqui eu fazer referência a um episódio de narrativas que chegam até nós, e é uma narrativa bíblica do Velho Testamento, e que eu uso aqui como um documento da cultura, porque não tenho nenhuma religião, mas, enfim, que é a ideia do kritikos, né, do juiz. Todos vocês conhecem a figura de Salomão como aquele que tem as decisões, né, até a gente tem a expressão em português, uma decisão salomônica, uma decisão impregnada de discernimento, capacidade de julgamento. Ora, talvez o episódio de Salomão que seja mais comum a todos nós é aquele onde duas mulheres reivindicam a maternidade da mesma criança, e Salomão, então, vendo-se diante daquela situação. Qual é a situação? Portanto, em estrito senso, uma confusão. Uma confusão significa a fusão em um todo indistinto daquilo que deveria estar separado. Uma é mãe, a outra não é. Então, Salomão se depara com esta confusão e dá o seguinte veredito: parta-se a criança ao meio, entregue-se metade a cada uma dessas mulheres. Quando imediatamente uma dessas mulheres diz, não, entregue então a criança a outra mãe, e ele entrega para esta. Supondo que uma verdadeira mãe
preferia que o seu filho ficasse vivo com outra do que fosse partido ao meio. Ora, vocês percebam então que aqui se vive um momento de crise. O que significa um momento de crise? Um momento em que a confusão reina de tal sorte que nós não temos uma clara resposta sobre o que é falso, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é injusto. Ora, este momento de confusão nos convoca ao quê? A julgar, a criar critérios, a tomar uma decisão. E essa decisão pode tanto provocar justiça quanto injustiça. Está claro? Portanto, a noção de crise, na sua acepção original, não era necessariamente negativa, ela era ambígua. Ela é um momento em que nós somos obrigados a parar e pensar, decidir, tomar uma atitude, mas essa atitude pode tanto produzir a justiça quanto a injustiça. Assim também é no campo médico, por exemplo, entre os gregos. O momento de crise, assim ainda é para os homeopatas. A crise para um médico homeopata não deve ser evitada. Por quê? Porque uma crise faz aflorar, faz aparecer tudo aquilo que estaria oculto dentro do seu corpo. Então, portanto, a crise é o momento oportuno para se entrar com a medicação. E um médico perspicaz, capaz de fazer o correto julgamento, o correto diagnóstico, o correto prognóstico, fará daquele momento de crise o início da saúde. Embora, se ele errar, ali pode ser o início do agravamento ou até mesmo da morte. Você percebe que em todas essas acepções do termo crise, em seu uso original, ele tem esse componente de um momento difícil, confuso, no qual uma decisão precisa ser tomada. Ora, é justamente esta acepção grega que alguns teóricos do século XX, notadamente Hannah Arendt, Karel Koselleck, vão retomar para retirar este monopólio da visão econômica sobre crise, né? Então, nós vamos pegar um trecho do texto A Crise na Educação, em que Hannah Arendt, é gozado porque a Hannah Arendt sempre escreve sobre crise, crise da república, crise da autoridade, etc., etc., mas nunca define, crise é isto. Mas, não obstante o fato de que ela jamais defina a crise, ela frequentemente cria imagens que nos ajudam a compreender o que ela quer dizer por crise. Então, vamos lá. Porque dilacera fachadas e oblitera preconceitos, uma crise, nos diz Arendt, oferece a oportunidade de explorar e investigar a essência de tudo aquilo que foi posto a nu. O desaparecimento de preconceitos significa simplesmente que perdemos as respostas em que nos apoiávamos de ordinário, sem querer perceber que originariamente elas constituíam respostas. Ora, o que a Arendt está nos dizendo aqui? Em primeiro lugar, que uma crise é um momento onde aquilo que estava escondido por uma fachada aparece, tal como uma bronquite asmática que está lá dentro de você e se manifesta numa crise. Tal como, por exemplo, a corrupção do Estado brasileiro que se manifesta numa crise. Ela não se instalou lá, ela simplesmente, a fachada cai e a gente enxerga o que até então estava escrito, daí porque a imagem dela põe a nu. Uma crise põe a nu as nossas questões. E a mais, a crise também significa o quê? Que perdemos as respostas em que nos apoiávamos de ordinário, sem querer perceber que originariamente elas constituíam respostas. Ora, o que a Arendt está dizendo aqui para nós é o seguinte, é numa crise que a gente perde aquilo que a gente tinha certeza que era a resposta e a gente nem sequer sabia que era mesmo uma resposta. Eu vou pegar um exemplo ao qual eu já recorri aqui quando eu falava de vocês sobre ética. Frequentemente, a gente crê, e tem toda a razão, de dizer que nós vivemos uma crise ética. No entanto, a gente frequentemente faz essa associação de que a nossa crise ética seria uma degeneração, que as novas gerações invertem os verdadeiros valores, que as novas gerações são menos dignas de louvor do que as que a antecederam. Ocorre que esse diagnóstico de que os jovens estão cada vez pior do ponto de vista ético existe há pelo menos 2.500 anos, que eu saiba. Aristófanes nas nuvens. Então a gente teria que estar no fundo do poço do poço. Talvez mais interessante seria a gente pensar que a gente vive sim uma crise ética, mas que essa crise ética não significa uma decadência, mas significa o quê? Que nós perdemos as respostas que o passado nos legou. Ou seja, aqueles princípios que eram sagrados até então, que chegaram até nós como princípios capazes de iluminar uma decisão ética, deixaram de ser princípios que funcionam para nós. A gente perdeu os parâmetros do passado que iluminavam o presente. Ou seja, a crise se coloca simplesmente porque as perguntas éticas que o presente nos faz não são passíveis de serem respondidas pelo legado da tradição. Ou seja, o que acontece numa crise é há uma ruptura da tradição. Todo momento em que há a ruptura da tradição, o que está ocorrendo é que as respostas que o passado trouxe até nós para hoje não dão mais conta do problema. Ok? Eu vou pegar 2 exemplos agora ligados à educação. Primeiro, o que significa, portanto, uma crise na educação? Em primeiro lugar, ela tem a ver
com o fato, não de que as escolas hoje sejam menos interessantes, boas e potentes do que elas foram anteriormente, mas elas têm a ver com o fato inegável que nós atestamos todos os dias de que as respostas que nós dávamos às perguntas sobre a educação já não mais fazem hoje sentido. Eu vou começar de uma bem grandona para uma pequenininha. Por exemplo, todos nós, toda a minha geração, muitos de vocês, quando ouviram dos seus pais, ou perguntaram aos seus pais, a pergunta básica que me persegue até hoje como professor da filosofia de educação, que é: por quê? Em nome do que nós devemos estudar? As respostas que seus pais deram a vocês era absolutamente inequívoca, foi a mesma que meu pai me deu, para ser alguém na vida. E ser alguém na vida não queria dizer muito mais coisa a não ser para se emancipar da pobreza que o fato de sermos descendentes de filhos de imigrantes analfabetos nos condenava num bairro periférico da cidade de São Paulo. A emancipação econômica e moral, ou seja, a firme crença que meu pai tinha e toda a sua geração, e a geração dos seus pais, e a geração dos seus avós, e a geração dos seus bisavós e dos tataravós, que a escola não só era um elemento de ascensão social, como era um elemento de emancipação em relação aos preconceitos, que era uma libertação, certo? Do ponto de vista econômico e do ponto de vista moral. Quantos de nós não lemos, por exemplo, em Vitor Hugo, e não repetimos até hoje, a ideia de que cada escola que nós abrimos é uma prisão que pode se fechar. O que significa que a escola seria capaz de promover isto. Ora, nós recebemos isto como um legado do passado. Agora, sejamos nós mesmos sinceros. Se minha filha hoje, a despeito dos meus 57 anos, minha filha tem 9, se minha filha hoje me perguntasse: pai, por que eu devo ir para a escola? Seria insustentável se eu dissesse para ela que o ensino superior, o diploma do ensino superior, lhe traria segura empregabilidade, lhe traria ascensão social, né? Nenhum de nós mais sabe que isso é verdade. Todos nós temos certeza, né, de que a escola não necessariamente representa a ascensão social e econômica numa sociedade em que a massa da população é escolarizada. Mais do que isso, ainda mais perverso e mais difícil da gente lidar. Será mesmo que a gente ainda crê que cada escola que se abre é uma prisão que se fecha? Não estaríamos nós hoje mais propensos a crer, com ou sem razão? Eu vou tentar mostrar para vocês que talvez não totalmente com razão, mas nós não estaríamos mais propensos hoje a dizer que a disciplina escolar, a norma escolar, se converte em uma prisão simbólica? Como é que nós somos capazes de sustentar isso? Veja, a crise não diz para a gente que as perguntas ficaram obsoletas, mas que as respostas tornaram-se obsoletas. Uma crise na religião não significa que a nossa pergunta sobre a transcendência ou não transcendência da existência humana deixou de ser colocada. Todos nós, religiosos ou ateus, nos colocamos essa pergunta. O que acontece é que as respostas que os nossos antepassados nos deram já não mais satisfaz. Este é o momento, por excelência, da crise. Ora, se eu fosse pegar uma coisa um pouco menor para pensar no cotidiano escolar, o que significa a crise? Significa que todas aquelas respostas que nós herdamos da forma escolar que nos antecederam, os seus conteúdos, as suas práticas, hoje a gente não tem mais certeza que elas servem. Eu vou pegar lá. O meu avô, que vem para o Brasil, né, o que veio para o Brasil era analfabeto, morreu analfabeto. Mas o que veio de Minas Gerais, estudou em São Paulo. O que ele leu na escola primária? Monteiro Lobato. O que meu pai leu na escola primária? Monteiro Lobato. O que eu li na escola primária? Monteiro Lobato. Ocorre que hoje, como pai, eu pego um livro de Monteiro Lobato e falo sim ou não. Porque eu não posso mais negar o fato de que a tia Anastácia, nos livros de Monteiro Lobato, é apresentada como uma burra, porque é negra. Então, vocês percebem o que significa perder a resposta? A gente tinha certeza de que aquela era a literatura da infância. E agora, nós somos obrigados a nos perguntar, sim ou não. Isso significa um desastre? Não, meus caros. Né? Perder o parâmetro não significa necessariamente um desastre. Vamos na sequência lá? Veja, ela diz, uma crise nos obriga a voltar às questões mesmas e exige respostas novas ou velhas. Ou seja, o que a crise nos coloca? A pergunta, então, em nome do que nós vamos educar? E exige novas respostas, ou velhas respostas, mas exige respostas. E ela continua, uma crise só se torna um desastre quando respondemos a ela com juízos pré-formados, isto é, com preconceitos. Ou seja, a crise só é um desastre quando a gente tenta ignorar que aquelas respostas que nós tínhamos não dão mais conta e faz de conta que está tudo igual. Quando a gente continua dizendo para os meninos, olha, estude com o diploma do ensino médio, você será alguém na vida. Ou quando a gente continua falando, tudo bem,
Monteiro Lobato, ok. E veja, eu estou dizendo isso, mas eu dei Monteiro Lobato para minha filha ler. Só que a gente tem que se colocar a questão. Por quê? Como? O que se faz com isto? Esta é a verdadeira questão de uma crise. Né? Então ela fala, uma atitude dessas, de ignorar a crise, não apenas aguça a crise, como nos priva da experiência, da realidade e da oportunidade por ela proporcionada à reflexão. Ou seja, a atitude que ignora a crise não só empurra com a barriga e aguça, torna a crise cada vez mais aguda, como nos priva de algo absolutamente importante, que é parar e pensar em nome do quê, por quê, o que fazemos. É o que eu gostaria de fazer com vocês agora quanto à experiência escolar. Me parece, portanto, que nós perdemos a resposta do em nome do que educar, por que educar, qual é o sentido, qual é o significado da nossa tarefa cotidiana. E veja, meus senhores e senhoras, é perfeitamente possível que um trabalhador da indústria automobilística não veja nenhum sentido no seu trabalho, que é montar o Volkswagen Golf. E o Volkswagen Golf sai igualzinho se ele fizer os atos certos. Esse não é o caso da nossa profissão. Por quê? Nós, como professores, ou somos capazes de enxergar um significado para aquilo que nós fazemos, ou nada funcionará. Então, a nossa questão agora é o seguinte, pode haver um sentido na experiência escolar? Quais foram as grandes questões que abalaram a nossa confiança na experiência escolar? Me parecem que são basicamente duas. A primeira, a aceitação absolutamente acrítica das teorias reprodutivistas como um fato consumado. Ou seja, todos vocês cansaram de ouvir ou ler o próprio Bourdieu ou seus comentadores dizendo que a escola é sempre responsável pela reprodução das desigualdades. Eu não quero entrar aqui a fundo na minha crítica em relação a isso, que eu já fiz em alguns textos. No entanto, me parece que, em primeiro lugar, a gente traz para o plano da educação brasileira algo que pode ser verdadeiro e bem estabilizado na educação francesa, mas não necessariamente na educação brasileira. Que é qual a ideia? A ideia do Bourdieu, que os filhos da burguesia têm uma herança cultural, leem determinados livros, conhecem determinadas peças de teatro, que se transforma num capital cultural que os leva a serem os melhores alunos daquelas escolas e, consequentemente, a classe dominante da França. Há duas questões aqui que eu gostaria de colocar a vocês. Em primeiro lugar, o fato de que no Brasil a elite econômica, política e financeira não necessariamente é a elite letrada. A elite letrada somos nós, que não somos os dominantes economicamente. E mais, o que transmite o lugar de poder no Brasil não é a cultura letrada, é o capital. E ponto final. Não necessariamente a nossa elite tem uma grande familiaridade com a cultura letrada. Em segundo lugar, isto apaga algumas questões que são absolutamente específicas do impacto que a escolarização tem tido no Brasil hoje. Eu vou pegar um banal, simples, cujos resultados são acachapantes. Por exemplo, o Ceará aumentou nos últimos 10 anos cerca de 8 pontos na escolaridade média das mulheres adolescentes. O que aconteceu? Diminuiu em 7% a mortalidade infantil de 0 a 5 anos. Significa que de cada 100 crianças que nasceram, 7 hoje sobrevivem graças à escolarização. Vocês vão perguntar, é pouco? Imagine que um desses 7 seja o seu filho. Não é nem um pouco. É um enorme impacto. Eu vou pegar mais um que diz respeito à situação da mulher hoje. A escola só reproduz a situação do passado? Eu perguntaria a vocês se há 50 anos atrás, eu, como professor da Universidade de São Paulo, teria entre os meus alunos 56% de mulheres. E eu diria não. E mais, se a gente vai para camadas mais não privilegiadas economicamente, quantas são aquelas mulheres que, por terem aprendido a ler e escrever, morando no interior, e que viviam sob o jugo de um macho que nelas batia, não teve a oportunidade de se emancipar daquela condição, vir para uma cidade, ser dona da sua própria vida? É pouco. Vocês acham mesmo que o Brasil teria vivido, para bem e para mal, tudo o que viveu a partir de 2013, em termos de manifestações estudantis, se não fosse a presença da escola? Tudo isso poderia nos dizer que há, no mínimo, enormes dúvidas quanto à aplicação imediata da ideia da reprodutibilidade das relações econômicas e sociais na educação. Mas não é isso em que eu queria abordar. Sabe o que eu queria abordar? É que esta tese olha para a educação do lado de fora da educação. Por quê? Porque ela olha para a educação como um instrumento de transformação econômica que a educação não é capaz de fazer. Ela olha para a educação com o olhar de um sociólogo ou de um economista. E o que eu queria perguntar é assim,
Será que dá para a gente olhar para a educação não a partir dos supostos efeitos econômicos que ela produz, não a partir dos supostos efeitos políticos que ela produz, mas a partir daquilo que eu chamaria a sua dignidade? O que é uma dignidade? É um conceito difícil, mas ao mesmo tempo é uma palavra que a gente usa cotidianamente bem. Né? Um filósofo que talvez melhor a tenha definido, Kant, no século XVIII, diz o seguinte: todas as coisas têm preço. Os homens não têm preço, têm dignidade. Que significa o quê? Que todo objeto, esse casaco, esse copo, esse livro, pode ser vendido, trocado por dinheiro e trocado por outro objeto. Os seres humanos não. Eles têm dignidade. Por isso que, se vocês perderem um filho, um marido ou um amigo, vocês podem fazer um novo amigo, se casar novamente, ter um outro filho. Mas nenhum deles substitui aqueles que se foi. Porque o ser humano tem dignidade e unicidade. Isso significa ter dignidade. A minha pergunta é o seguinte: será que nós poderíamos enxergar, na experiência escolar, algo tão digno que nós não a mensuramos pelo seu impacto econômico ou político? Para isso, eu vou pedir para vocês, para a gente, de novo, penetrar na origem do termo escola e na origem dos seus usos. E eu gostaria de dizer que eu não faço isso por nenhuma nostalgia. Não é que eu queira restabelecer o mundo grego entre nós, eu não tenho a menor pretensão e não gostaria de fazê-lo. A minha relação com a história é completamente diferente, e isso eu aprendi com Hannah Arendt. A história não é necessariamente um progresso em que o futuro é sempre melhor do que o passado. Tampouco é um declínio onde o futuro é sempre pior do que o passado. O que nós podemos esperar da história? Nós podemos olhar para ela e ver se algum evento, algum acontecimento ou algum personagem pode iluminar a densa escuridão do nosso presente. E é isso que eu vou tentar fazer com a própria noção de escolé. Escolé em grego, como talvez vários de vocês saibam, significa ócio, tempo livre, adiamento, discussão, lugar de ensino. Vamos ali devagarinho? Primeiro, ócio. A primeira vez que a gente toca nisso, as pessoas reagem assim: como assim, ócio? Significa que eu vou para a escola, trabalho 4 horas por dia, faço lição de casa, estudo, estou aqui num congresso estudando, e isso é ócio? É ócio. Não é preguiça, não é falta de trabalho, é ócio. O que significa a palavra ócio? Significa liberação da necessidade de produção. Eu já fiz referência aqui aos meus avós paternos, que eram analfabetos. E a pergunta é: por que eram analfabetos? Porque não tiveram escolé. Significa que aos 7 anos de idade, tanto meu avô quanto a minha avó estavam na roça, plantando, cuidando de animais. E não podiam ter esse tempo livre. Está claro o que eu quero dizer com esse tempo livre? Um tempo em que você está liberado. Mesmo nós aqui, para nos reunirmos aqui, estamos liberados de lutar pela sua própria sobrevivência. Alguém tem que estar plantando arroz e feijão. E não somos nós. E por isso que a ideia de ócio entre os gregos também é a ideia de adiamento. O que é um adiamento? É uma ideia extremamente generosa, né? Vocês chegam agora pequenininhos nesse mundo e o que a gente faz? Olha, daqui a pouquinho você vai ter que lutar pela tua vida. Mas a gente te concede um tempo livre, um tempo de adiamento, um tempo de escolé, um tempo em que você pode se formar antes de começar a ter que lutar pela vida. Esta é a ideia fundamental de escolé. Por isso, a escolé é, fundamentalmente, o item 1 lá, uma invenção política que surge nas polei gregas como usurpação do privilégio das elites aristocráticas e militares. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa bem simples. De início, quem é que tem essa escolé? Os filhos da aristocracia grega. Como se formou essa aristocracia? Você sabe, a aristocracia são os melhores, os aristói. Ora, eles são melhores o quê, inicialmente? Melhores guerreiros. Não são as melhores almas cristãs, porque nós estamos há 7, 8 séculos antes de Cristo. São os grandes guerreiros. A gente frequentemente esquece esse dado, porque a gente sempre pensa nos gregos como filosofia, arquitetura, arte, isso tudo é verdade. Só que os gregos eram fundamentalmente um povo guerreiro, bélicos. Né? Eles se formam pela guerra. Ora, nessas guerras, vocês têm sempre uma figura que se destaca como sendo o melhor dos guerreiros, né? O Aristós dos guerreiros. Por exemplo, Aquiles no filme Troia. Ora, como é que a comunidade grega, política, reconhece este valor que aquele guerreiro tem, de ser o melhor dentre todos os guerreiros? Ela atribui a esse guerreiro uma honra. Sabe o que é uma honra, nesse momento, na sociedade grega? Um pedaço privado de terra. Porque até então a terra das poleis gregas, das cidades gregas, eram propriedades comunais, como entre os caiapós no Brasil, como entre os bororos no Brasil. Não há uma terra privada.
Ora, é só quando eles começam a reconhecer o valor de um grande guerreiro que eles começam a dar a esse guerreiro um pedaço de terra. Ora, o que acontece também com essas guerras? Esse guerreiro, quando entra em combate direto com outro guerreiro, encosta a sua espada e o outro guerreiro levanta a mão e não luta até o final, o que acontece com esse daí? Ele transforma-se num escravo. A escravidão na Grécia não tem nada a ver com a escravidão moderna, como a do Brasil, onde as pessoas são compradas num outro território e são trazidas para cá. A escravidão é uma escravidão de guerra. Para os gregos era o seguinte: se você não tem coragem de lutar até o fim da tua vida pela tua comunidade, você não é nem sequer um homem e pode ser comercializado. O que está acontecendo aqui, então, portanto, que pouco a pouco eu vou começando a criar uma elite dos grandes guerreiros, cujos filhos não têm que plantar. Por que eles não têm que plantar, cuidar do gado? Porque eles têm escravos na sua terra. O que esses jovens têm? Escolé, tempo livre. Um tempo que é usado para que eles façam exercícios militares, se preparem para as Olimpíadas. Vamos pegar o que está acontecendo agora. As Olimpíadas eram jogos entre os guerreiros, certo? Então eles ficam lançando dardos, correndo, para se formarem grandes atletas, fazem uma formação de oratória para falar muito bem, para poder dominar a Assembleia dos Anciãos, para dominar uma Assembleia Pública, se preparam para ser quem? Os governantes da Grécia. De tal sorte que o filho de um Aristói, de um bom guerreiro, transforma-se num bom guerreiro. Na verdade, ele já nasce um bom guerreiro. Tal como, por exemplo, o bebê real já nasceu príncipe, simplesmente por ser filho de um príncipe e de uma princesa. Assim também os Aristói, os aristocratas gregos, nascem assim. O que significa que a ideia política de Escolé usurpou o privilégio da aristocracia. Significa que em um determinado momento, quando a Grécia inventou esta ideia absolutamente revolucionária e maravilhosa, de que a cidade grega, a polis, Atenas, não era de 12 famílias, mas era de todos os seus cidadãos, que todos eles precisavam responder por Atenas, portanto inventaram a democracia. Eles também falam o seguinte: se todos têm que responder pela cidade, se todos são igualmente responsáveis pelos destinos de Atenas, nós precisamos formar para que ele seja um bom cidadão. E se nós precisamos formar, nós precisamos dar a todos o direito do tempo livre, do adiamento, da formação. E assim, os gregos inventaram pela primeira vez a noção de escolé. Alguma coisa, um tempo para que as pessoas... Não é um tempo livre no sentido que eu não preciso fazer nada, mas é um tempo de formação. É um tempo onde eu posso aprender as coisas que me constituem como um ser único. Essa é uma invenção grega, imediatamente contestada por quem? Pela aristocracia, que não via valor. Por quê? Para eles, o bom nasce feito. Ora, nós jamais entenderíamos a figura de Sócrates, tão importante na história do pensamento ocidental, se não fosse Escolé. Sabe por quê? Platão, que foi o seu discípulo, era oriundo de uma família absolutamente aristocrática. Sobrinho neto de Solon, o grande sábio e legislador grego. Sócrates não. Sócrates era filho de uma parteira e de um escultor. Agora, não pensem vocês que é uma doula da Vila Madalena que cobra 10 mil reais para fazer o parto, tampouco um artista da Vila Madalena que cobra 5 mil por uma peça desse tamanho. Não, um escultor é, nesse momento, um operário da construção civil que bate pedras para fazer monumento. E uma parteira é uma mulher que, na menopausa, por conta da sua pobreza, ajuda as outras a parir. Sócrates era, portanto, alguém destinado a repetir o destino do seu pai, a repetir a condição social da sua mãe. E, no entanto, Platão, o aristocrático Platão, se refere a Sócrates como o mais sábio e o mais justo dentre todos nós. Como foi possível que aquele tão humilde tornasse-se o mais sábio? A escolé, o tempo de formação. Porque a escolé desata o vínculo entre nascimento e lugar social. Por que vocês são professores? Porque vocês passaram por um período de formação. Vocês não nasceram professores, embora tenham nascido os herdeiros do nome A, B ou C. A escolé é essa ideia de que o meu lugar social tem a ver, ou deve ter a ver, com a minha formação, e não com o meu nascimento. Ok? Esse é o primeiro. Ora, há uma outra questão aqui. Ela é uma invenção que visa tornar comum e público o que até então era um privilégio distintivo de uma classe ou de um estamento. Deixa-me começar por um exemplo que está bem na moda por causa das Olimpíadas. Eu, como todas as crianças da minha
extração social e da minha faixa etária, quando era menino, praticava um único esporte, vocês sabem qual, futebol, que a gente aprendia na rua. Ocorre que, na quinta série, primeira série do então ginásio, eu entro no Colégio Estadual Infante Dom Henrique, uma escola pública da Vila Matilde. E lá tem um professor de educação física que me ensina handebol, tal como a milhares de outras crianças. Ensina voleibol. Você percebe o que esse professor está fazendo? Ele vai pegar uma prática social, jogar handebol ou jogar voleibol, que até então era privilégio dos poucos meninos que podiam frequentar Clube Atlético Pinheiros, Clube Paulistano, Clube de Regatas Tietê, e faz disso não mais um fator distintivo de uma elite, mas um saber comum em público. Eu mesmo, que não jogo vôlei, nem jogo basquete, sei como se passa, e sou capaz de assistir isso na Olimpíada. E eu, a despeito do meu tamanho também, joguei durante 8 anos nos Jogos Estudantis da cidade de São Paulo, handebol. Por quê? Porque a escola fez do handebol algo comum e público. Deixou de ser um privilégio distintivo da aristocracia paulistana para poder ser um direito de todo e qualquer menino que frequenta uma escola pública. Ora, essa mesma coisa que eu estou falando para o handebol vale, por exemplo, para a leitura e escrita. Todos vocês sabem que, a despeito do fato da prática de escrita ter nascido sempre em várias civilizações autóctones, inclusive entre os maias, os sumérios, os egípcios, ter se desenvolvido sempre como um saber distintivo da classe sacerdotal, ou seja, só os sacerdotes sabiam ler e escrever, entre os egípcios, entre os maias, entre os sumérios, teve uma instituição social que pegou esse privilégio distintivo de uma elite diminuta e fez dele um saber comum e público. Quem o fez? A escola. A escolé fez isto. A escolé transformou aquilo que era privilégio de uma elite num saber comum e público. E mais, uma invenção que desfuncionaliza conhecimentos e saberes para torná-los objetos de exercício e prática em função do seu caráter formativo. O que eu quero dizer? Que na escola a gente desfuncionaliza os saberes. Ora, a maior parte dos saberes que nós temos hoje nascem de preocupações extremamente práticas que precisam ser aplicadas à realidade. A geometria, por exemplo, nasce pelas necessidades que os egípcios têm de medir a terra às margens do Nilo. Né? Geometria, a medição da terra. Por quê? Porque quando o Nilo vem com a cheia, ele arranca cercas. E eu preciso ter uma forma confiável de mensurar a terra. Veja, depois os gregos transformam isso numa ciência, mas ela inicialmente é uma prática de medição de terra. Por que a gente tem geometria na escola? A gente faz essa pergunta, né? 99,999% dos nossos alunos não serão geômetras, não serão matemáticas, não serão agrimensores. A gente faz porque a gente crê que a experiência de estudar geometria é formativa. O que significa uma experiência formativa? Significa que a gente aprende algo que nos transforma numa nova pessoa. Né? A formação não é idêntica à aprendizagem, embora não exista formação sem aprendizagem. Ora, a formação significa que aquela aprendizagem pela qual eu passei me fez uma nova pessoa. Nem tudo que a gente aprende nos faz uma nova pessoa. O exemplo mais clássico é: todos vocês assistem o Jornal Nacional todo dia. Vocês têm uma avalanche de informação. Agora, aquele monte de informação deixa vocês igualzinho vocês entraram. Por isso, vocês são incapazes de lembrar, por exemplo, o que passou no Jornal Nacional de 15 dias atrás. Porque nada daquilo tocou, afetou vocês. E, não obstante, talvez vocês sejam capazes hoje aqui, tal como eu, ao evocar o meu professor de educação física, o professor Waldman, de lembrar de episódios da experiência escolar que até hoje estão gravados em vocês. Por que está gravado? Porque aquela bronca, aquele livro, aquele filme, aquele amigo, aquela morte, me marcou tão profundamente que eu não sou mais capaz de esquecê-la. Quantos dos maiores professores de vocês jamais saberão que são os maiores professores da vida de vocês? Porque algo ali aconteceu, houve uma experiência na qual você sai completamente renovado. Ora, nós acreditamos, portanto, que as disciplinas da escola têm este poder formativo. Ou seja, por que nós lemos uma poesia na escola? Não é necessariamente porque a poesia cai no vestibular. A maior parte dos nossos alunos não prestará vestibular. Não é porque a poesia trará para eles um emprego, porque a maior parte deles vai trabalhar em coisas que não tem nada a ver com poesia, como eu trabalho em coisas que não tem nada a ver com handebol, mas porque a gente crê que ter lido uma poesia potencialmente nos transforma em um novo alguém. Assim como para mim, ter jogado handebol me transformou numa pessoa completamente diferente. Me trouxe muito na vida, embora eu não precise em nada disso para a minha sobrevivência econômica. Ou seja,
na escola, o importante é que as nossas experiências tenham significado e não necessariamente a aplicação. Ou seja, eu teria que aqui é o que eu volto lá naquela primeira frase minha, a gente teria que pensar que talvez, claro, a escola cumpre um monte de finalidades, mas a grande questão da escola é menos a finalidade do que o sentido e o significado. Deixa-me fazer essa breve distinção. Uma finalidade sempre me diz para que uma coisa serve, e esse para que está sempre fora dela. Se eu for usar um exemplo, às vezes eu dou os mesmos exemplos, eu tenho ex-alunos aqui, talvez tenham ouvido esse exemplo, mas não importa, porque quando o exemplo é bom, a gente repete mesmo, né? Se eu dissesse para vocês, eu comprei uma mesa, vocês poderiam me perguntar, para que serve a mesa? Falo, para colocar um computador. A próxima pergunta que vocês fariam é, para que você quer um computador? Falo, eu quero um computador para poder escrever artigos. A próxima pergunta, para que você quer escrever artigos? E eu posso responder para vocês, eu quero escrever artigos para ter pontos na CAPES. Para que você quer ter pontos na CAPES? Eu quero ter pontos na CAPES para poder contar com a ajuda de tal forma que o meio vira um fim, que vira um meio, que vira um fim, sem nenhum sentido. Ocorre que há experiências na existência humana que a gente não faz como um meio para atingir uma outra coisa. Por exemplo, a experiência da amizade. Imaginem vocês que eu lhes diga, como de fato é, que eu tenho um amigo, Luiz Sérgio, que é meu amigo desde os 4 anos de idade, e que permanece sendo, por mais de 50 anos, o meu melhor amigo. E vocês me perguntassem, para que você é amigo dele? Imaginem que eu respondesse, para que ele me empreste o dinheiro, o carro e me dê queijos. Por que vocês riem? Porque se eu fizer isso, a relação não é de amizade. Embora, ao longo da nossa amizade, tanto eu tenha emprestado dinheiro para ele, quanto ele para mim. Embora, ao longo da nossa amizade, a gente tenha emprestado a casa um para o outro, o carro e muito mais. Significa que eu não tenho uma finalidade para ter um amigo, embora, numa hora de necessidade, o amigo está lá. Mas posso dizer, sabe o que são os nossos amigos? Mais do que aqueles que nos ajudam na tristeza, na necessidade, são aqueles com quem a gente comemora as grandes conquistas da vida, a alegria de viver, que não tem nenhuma finalidade, mas tem um profundo sentido na nossa existência. Ora, me parece que a grande questão da escola não é se colocar como um instrumento, por exemplo, da igualdade econômica, que não nos compete fazer. Quem tem que fazer a igualdade econômica são as políticas públicas de economia do Brasil. Eles se recusam a fazer isso e nos colocam como um instrumento daquilo que eles não fazem. Eu posso ir adiante numa coisa muito difícil. Todos nós assistimos à indignidade da política desse país e dizemos que ele será um país melhor amanhã. Que a escola é um instrumento para a verdadeira democracia, enquanto a gente senta na nossa cadeira e assiste a derrocada da nossa democracia pela televisão. Vocês querem mesmo mudar? Vão para a rua. E na escola? Na escola a gente traz aquilo que a gente crê que há de melhor para entregar aos nossos jovens, sem muita certeza do que eles farão amanhã. Sabe por quê? A gente talvez não precise medir a escola por aquilo que a gente controla, mas simplesmente pelo sentido ou sem sentido dessa experiência. Por exemplo, vamos pensar na igualdade? Eu vou trabalhar esses 2 últimos conceitos, igualdade e liberdade na escola. Todos nós sempre pensamos que a escola só poderia se justificar se ela produzisse uma igualdade fora dela. Sabe o que eu gostaria de propor para vocês como desafio? Que tal a gente pensar numa escola, não que faz a igualdade que está fora dela, mas uma escola na qual a gente possa ter experiência da igualdade que nos é negada no mundo. Uma escola na qual, por exemplo, todos nós sabemos o que é ser um negro no Brasil, mesmo que não sejamos negros. Todos nós sabemos que a polícia para os negros antes. Todos nós sabemos que os negros têm menores chances de trabalho do que os brancos. E uma escola na qual o negro possa ser tratado como igual. Isso nós podemos. Em dissonância com toda a nossa sociedade, a nossa experiência, dentro de uma sociedade desigual, pode ser de uma escola em que as pessoas vivam aqui, hoje e agora, a igualdade. Eu estou lembrando de um episódio que uma professora de São Caetano, uma vez, me relatou que os alunos já chegavam na escola com concepções racistas aos 4 anos de idade. Eu falava para ela, professora, aos 4 anos a gente não é nem racista, nem não racista, a gente não é nada, a gente é um ser de informação. Ela falava, não, é racista porque, em um determinado momento, ela fala, eu leio uma história para os meus alunos e falo, vamos teatralizar essa história, e um menino negro levanta a mão e fala, eu quero ser o príncipe, e 2 meninos, colegas dele, dizem, você não pode ser príncipe porque você é negro. E ela falou, o que eu posso fazer, professor? Então, o que eu estou propondo
da escola como um espaço de vivência e de experiência da igualdade, é a gente como professor falar assim, então, aqui dentro, negro pode ser príncipe. Negro é igual, lindo, e ele será o nosso príncipe. O espaço da igualdade é um espaço no qual, dentro da escola, nesse tempo de alinhamento, a gente é capaz de tratar homens e mulheres com o mesmo direito e a mesma dignidade. Todos nós sabemos que lá fora, às vezes, pelo simples fato de ter nascido com um aparelho genital A ou B, vocês não têm o direito de andar às 3 horas da manhã na rua com a roupa que vocês bem quiserem. Que tal a gente imaginar que a escola talvez não seja capaz de criar a igualdade econômica que nos atribui, mas que ela seja capaz de ser um espaço onde as meninas são respeitadas pelos seres humanos que elas são, independentemente do tamanho da saia, da beleza delas, etc. Isso significa, em primeiro lugar, a ideia de igualdade, não como uma meta fora da escola, mas como uma experiência escolar. E, por último, eu queria pegar nessa ideia de uma experiência presente que se vincula à herança do passado e ao compromisso com a liberdade como a abertura do futuro. De novo, a palavra liberdade é o último item que eu tenho a falar para vocês. A palavra liberdade é extremamente ambígua. Ela pode dizer respeito, por exemplo, àquilo que é só meu. Por exemplo, a liberdade de escolha de uma religião, de um partido político, de um gênero sexual. Não é essa a liberdade que eu estou falando. Ao contrário, porque essa liberdade é sempre aquela liberdade, sabe a velha frase? A minha liberdade termina onde começa a do outro. Ou seja, a oposição para a minha liberdade é o outro. Eu queria falar de uma outra noção da liberdade. De uma noção de liberdade no qual não só o outro é meu adversário, não é o meu adversário, como ao contrário, o outro cria essa liberdade comigo. Essa liberdade é comparada, a Arendt, a um milagre. Eu sei que vocês vão falar, como assim, milagre? Isso é um vocabulário religioso? Não, não, não. O que significa um milagre, na religião ou fora dela? Significa simplesmente que aquilo que todo mundo esperava que acontecesse, não aconteceu. Vamos pegar um no campo da natureza? Por exemplo, matéria inanimada agindo sobre matéria inanimada produz o quê? Matéria inanimada. O vento ventando sobre a pedra, a água batendo na rocha, produz o quê? Areia, matéria inanimada. Ocorre que, por algo absolutamente que nós somos, não me venham os biólogos com todo o perdão, não me venham vocês com os aminoácidos, porque vocês só colocam num outro lugar o enigma. Por alguma razão que a gente não consegue entender, algo nessa cadeia de matéria inanimada reproduzindo matéria inanimada se rompe e eclode o quê? A vida. Um milagre. Um milagre aqui significa simplesmente que algo acontece que estava completamente fora daquilo que era esperado. Isso que acontece, inclusive na natureza, acontece cotidianamente entre nós, seres humanos. Vou pegar um exemplo individual e depois um coletivo. O individual. Todos nós aqui, que somos do campo da educação, sabemos que uma criança nascida num lar extremamente violento, fisicamente violento, tende a ser um pai, também ela, violento. Ou seja, uma criança que apanhou durante a infância tende a ser um pai que bate no seu filho. Que, portanto, terá um filho que sofrerá violência física, que será um pai que infligirá violência física nos seus filhos, de tal forma que o passado se torna presente, condiciona o futuro, se reproduz no futuro, e que a gente tem sempre mais do mesmo. Mas todos nós sabemos que, de vez em quando, no seio de uma família extremamente violenta, nasce alguém que é um militante pacifista. Eclode um milagre, algo que está fora das expectativas. Vamos pegar mais um? Todos nós sabemos que um povo que é submetido ao jugo de um povo estrangeiro, humilhado durante séculos, quando supera a sua condição de subjugar, acaba fazendo o mesmo papel daqueles que com eles faziam. Vamos pegar Angola, por exemplo? Os portugueses fizeram e desfizeram com os angolanos. Quando os angolanos conseguem a sua libertação, que eles fazem, viram do avesso a dominação. Assim também em Moçambique. E assim a gente esperava que fosse em toda a África. Ocorre que, então, o que a gente poderia esperar de alguém que, muito novo, é condenado por suas opiniões políticas a 27 anos de cadeia numa solitária, numa ilha, num local em que fazia menos 5 ou 6 graus à noite e 40 graus durante o dia, que padeceu os piores horrores que a gente possa imaginar pelo regime de apartheid, pelo simples fato de ser um militante pela emancipação dos negros. E aí esse cara é eleito
o primeiro presidente negro da África do Sul. O que todo mundo espera dele? A vingança. O que Nelson Mandela, o maior estadista do século XX, faz? Cria uma África do Sul de brancos e negros. É o absoluto milagre. Eu rompo com tudo aquilo que a gente esperava. Por último, o exemplo que ocorre aqui, debaixo dos nossos narizes. São Paulo, ao longo dos últimos anos, assistiu calado a polícia militar matar 16 jovens em Osasco, a 5 quilômetros da minha casa. A 5 quilômetros da minha casa. Quieto. São Paulo assistiu uma crise hídrica sem proporções no meio de quase um pântano que nós somos. Quieto. São Paulo tem assistido tudo quieto. E aí? Onde a gente não espera nada mais. Numa escola em que não falta papel sulfite, falta papel higiênico, os nossos jovens se organizam e dão uma lição ao governo do Estado, e foram os únicos que fizeram esse governo do Estado recuar. Sabe como a gente chama isto? Milagre. Eclode aquilo que ninguém esperava, algo absolutamente novo, algo que não foi previsto, que explode com as nossas categorias. Ora, esse milagre é aquilo que nós, professores, vislumbramos todos os dias. Quantos de vocês não olhavam para o menino que falava, daqui não sai nada? E se, como eu, forem um velho professor, encontram ex-alunos seus nos lugares mais surpreendentes do mundo. Por quê? Porque o ser humano é um ser capaz de milagres, ou seja, é um ser dotado da liberdade, dotado de capacidade de romper com tudo. Hannah Arendt diz em uma das suas mais belas frases, de que embora os homens devam morrer, eles não nasceram para morrer, mas nasceram para criar algo de novo, ou seja, para exercer a sua liberdade. É nesse sentido, portanto, que me parece que recuperar a ideia da dignidade da escola como resposta à crise da educação significa não pensar a escola como um instrumento da promoção da liberdade ou da igualdade fora dela, mas tão simplesmente nós criarmos a experiência escolar algo tão rico que esses jovens possam viver a igualdade, né, e possam eles mesmos escolherem a forma pela qual eles nos surpreenderão exercendo a sua própria liberdade. Okay? É isso? Acho que temos um tempinho ainda para questões? Ok. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Alô? Bom, a gente tem 5 minutos para questões e vamos abrir para a plateia. Quem se habilita? Aqui, Egli. Quem? Fala seu nome do dia. Boa tarde, meu nome é Mara, eu sou diretora da IMEF Marina Vieira, DRE Santo Amaro. Professor, é um prazer ouvi-lo novamente. Eu estive em sua palestra na DRE. Naquela ocasião, o senhor citou alguns países cujo desenvolvimento não se deu, ao menos exclusivamente, mas não se deu exclusivamente pela educação, perdão. Me vibrei quando ouvi o senhor dizer na ocasião que distribuição de renda se faz com distribuição de renda. Hoje o senhor toca novamente nessa questão, quando constata que economistas, ao assumirem ministérios ou secretarias da educação, transferem aos professores a responsabilidade por superar as injustiças sociais no país. É que é tão prazeroso ouvir o senhor falar sobre isso que eu gostaria, se o senhor pudesse, ao menos para a plateia, 2, 3, 5 minutinhos sobre esses países que superaram as suas dificuldades por meio de distribuição de renda, não exclusivamente pela educação. É que isso me chama bastante atenção, porque me incomodou muito anos atrás, quando eu assistia pela televisão, uma vinheta, na verdade, uma vinheta na Rede Globo, em que, numa animação, crianças colocadas no farol da cidade,
vendendo ou pedindo dinheiro aos motoristas, estavam ali todas maltrapilhas e, de repente, uma mão gigante a pintava com um uniforme escolar, colocava material sobre a mão desta criança e, num passe de mágica, essa criança desaparecia da rua. É como se o problema tivesse desaparecido. E eu fico me perguntando o problema de quem desapareceu, porque eu tenho na escola crianças que estão se desenvolvendo, mas que continuam vendendo as suas coisas no farol. Era um pouquinho sobre isso que eu queria que o senhor falasse. Muito obrigada. Bom, obrigado a você por essa oportunidade. Eu tenho tido um contato bastante intenso com a Andrea Santoamaro. É um prazer poder, de novo, falar com vocês. Olha, o tempo que me resta, eu gostaria de fazer um breve comentário. Qual é a natureza do compromisso, a meu ver, que a escola tem e tem que ter com a justiça? Basicamente 2. Em termos de política pública, uma política pública justa é aquela que garante a todos o mesmo tempo de escolar. Ao rico, ao pobre, ao negro, ao branco, à mulher, ao homem, um tempo de formação. Do ponto de vista interno da escola, tem algo que a gente pode fazer pela justiça, que é trazer a todos eles a oportunidade de compartilharem de uma herança, de um legado, de realizações simbólicas que nós consideramos bom. Eu gosto de pensar a educação de uma maneira muito simples, como se fosse assim. A gente, me perdoem ter que lembrá-los sempre desta obviedade, mas o Nietzsche falava que quem não pensa sobre a própria morte não é capaz de viver a própria vida. Nós estamos aqui de passagem, meus caros. Este auditório, daqui a 50 anos, não está mais no mundo, na sua grande maioria. Bom, se a gente está aqui de passagem, o que a gente quer deixar para quem está chegando? Em termos de literatura, de valores morais, de formas de se conduzir, de leituras, de atividades, é isto. Tem muita coisa do qual a gente tem orgulho. É impossível ser professor se a gente olhar para esse legado e falar nada tem valor. Aí vocês podem vender cachorro-quente, fazer qualquer outra coisa, mas não ser professor. Então a nossa grande questão é, o que nós damos para vocês? Não porque isso vai ajudar vocês a ser mais ou menos rico, mas você percebe? Porque você mesmo, né? Se fosse despedir do seu filho, você fala, bom, então tudo que eu tenho a te dar é esse monte de dinheiro? Não sei. Claro que algum é necessário, mas tem mais coisa, né? Então, a nossa questão é, desses bens simbólicos, por exemplo, a literatura brasileira, a poesia, os esportes que nós temos, a capoeira, que tal a gente se comprometer a distribuí-los com equidade? Os meninos podem ou não gostar disso, tem um monte de matéria na escola que eu nunca gostei. Agora, por que eu sempre me pergunto isso, por que a gente tem tanto fetiche pelas crianças no meio do pátio, votando se querem ou não aprender, e não tem nenhum fetiche por entender que a escola democrática mesmo é aquela escola em que todo mundo tem o direito, se quiser, de ler Machado de Assis. Para mim isso é escola democrática, isso é escola justa, onde as pessoas podem ou não gostar, mas nós não nos furtamos do nosso dever de dizer, isto aqui é o que de melhor temos para vocês, porque vocês merecem, vocês têm igual direito, tendo nascido no Alto de Pinheiros, no Jardim Miriam, no Jardim Helena em São Miguel, na Vila Matilde, vocês têm igual direito de conhecer esse legado. Eu acho que aqui, se a gente fizer isso, o que eu digo sempre para os professores é, durmamos tranquilo, fizemos a nossa parte, como professor. E não nos recusemos, como cidadãos, a dizer, a gente luta como cidadão por equidade econômica. Eu luto como cidadão para não ver mais nenhum menino tendo que vender Mentex no farol para alguém, como canta o Lenine. Isso é uma tarefa minha como cidadão. Como professor, o melhor que eu posso fazer para esse menino é ensiná-lo. E não entendam mal, mas eu vou dizer o seguinte, na miséria daquela existência econômica, ele talvez tenha tanto alívio quanto nós ao ouvir uma bela canção, a durante 1 minuto, não precisa ser um moleque favelado e poder ser o jogador de futebol, o leitor da poesia. Durante 1 minuto a gente interrompe, a gente suspende a condição
miserável dele e dá a ele a chance de ler e se emocionar com um poema, como qualquer criança. Durante 1 minuto ele é igual. Isso a gente pode fazer na escola. Façamos. O resto, a gente luta em outro lugar, de outro jeito, né? E se a gente fizer, vai ser bom, né? E posso dizer, tem muita escola que faz isso. Não todas, mas eu viajo muito Brasil afora. Tem muita escola que durante um tempo qualquer, os meninos esquecem a condição deles para poder viver o presente. Eu vou dar só um último que me ocorreu agora. Eu conversava dia desses com uma pessoa que trabalha com pedagogia hospitalar. Ela atende meninos que têm câncer em fase terminal. Nada do que eles aprendem vai servir para nada do futuro. E eles gostam tanto desses professores, que quando eles recebem a notícia de que o fim está próximo, você sabe para quem que eles dizem? Para o professor e não para o pai. Vocês percebem? E durante aquele minuto, por que eles gostam tanto? Porque durante 1 minuto ele não é mais doente, ele é aluno. O que eu gostaria é que a nossa escola desse chance que durante algum tempo, aquele menino não fosse visto como favelado, como filho do traficante, fosse visto naquilo simples que ele é, um aluno. Ponto. Para nós ele é um aluno, eu não quero saber quem é o pai dele. O pai é importante quando você nasce príncipe, ou quando você nasce não sei o quê. Na escola ele é um aluno, vamos dar algumas horas em que ele está livre de ser filho de fulano, neto de Beltrano, favelado, negro, mulher, e é um aluno. Aí a gente libera, né? Ok. Professor, a gente ainda tem 1 minuto e eu vou aproveitá-lo. Tá bom? É assim, o professor Roberto Romano, ele disse pela manhã que não podemos deixar passar o tempo certo de agir na crise, nem antes nem depois. Você disse que a crise pode ser uma oportunidade de refletir sobre a razão de ser da educação. Aí eu pergunto, como buscar possibilidades de atuação visando uma educação de qualidade, um espaço democrático, diante de uma sociedade tão antagônica? Por um lado, a duras custas se constrói um plano nacional de educação, com metas complexas, difíceis, mas necessárias para a educação, como investimento, aumento do investimento público. E, por outro lado, surgem interesses particulares, né, como a PEC 241 e o PL 257, e até mesmo o PL 193, que é a escola sem partido. Bom, quanto ao último, eu convido vocês, eu estou organizando no Instituto de Estudos Avançados, onde hoje eu coordeno um grupo de pesquisas, dia 27, 28 e 29 de setembro, um seminário que se chama Escola Sem Censura. Para não só responder a isso, porque eu não acho que eles podem pautar a nós, né? Eu também escrevi, se vocês quiserem aí, deve ter na internet uma carta aberta a um deputado, que faz um, né, vocês sabem, um Aldo Demarque, né, nos acusa de fazer proselitismo. E eu vou lá no dicionário, o que significa proselitismo? Significa trazer pessoas, arregimentar pessoas para o seu partido ou seu voto. Certo? Aí eu fico pensando se eu, quando dou minha opinião sobre o presente, faço proselitismo, ou se quem faz proselitismo é ele. Porque isto desculpa, mas eu vou ter que entrar nesse último, talvez eu não tenha. Isso é interessantíssimo, peguem lá. Os caras não têm a menor noção do que é uma escola. E querem normatizar o nosso trabalho. Por que não tem a menor noção do que é uma escola? Ele fala, por exemplo, que os professores devem dar todas as visões que estão em jogo. Ora, imaginem vocês, eu sou um professor de filosofia da educação, sabe o que significa dar todas as visões de filosofia da educação que estão em jogo? Significa que eu vou passar 2 minutos e 4 segundos em cada uma delas. Eu faço uma escolha. Isso impede meu aluno de enxergar outras coisas? É claro que não. O que eu dou hoje, nenhum professor me ensinou, e nenhum professor me obrigou a olhar o mundo de uma certa forma.
Quem aqui de vocês lembra de um professor que tenha marcado profundamente vocês que não tenha se colocado pessoalmente? O que ele não entende, porque nunca entrou numa escola, porque nunca prestou atenção no que é o ofício de ser professor, que a pluralidade de concepções entra na nossa escola, porque nós temos um corpo de professores absolutamente plural. Porque qualquer escola pública, talvez não a privada, mas qualquer escola pública tem no seu seio professores dos mais diferentes partidos, das mais diferentes religiões, das mais diferentes visões de mundo. E nós conseguimos que os nossos alunos sejam críticos, de fato críticos, a ponto de fazerem o que fazem com o pouco que têm, porque eles estão sistematicamente opostos a uma conversa plural com todos os professores. Nenhum aluno é um recipiente vazio e manipulável, como eles dizem. Agora, é tão tosco o projeto que ele chega a falar a educação básica, o ensino médio e a educação superior. Vocês percebem, meus queridos? Educação básica e ensino médio. Ele não sabe nem a lei que ele quer mudar. Nem a lei. E desconhece completamente o que é uma escola. A única coisa que eu tenho que dizer para essas pessoas é o seguinte: vocês querem mesmo discutir? Eventualmente, se existe em uma outra escola, sim, existe um lugar para a gente discutir isso. Chama-se Conselho de Escola. Vá lá no conselho de escola do seu filho, caso ele estude numa escola pública que tenha conselho de escola, e debate com os professores. Lá é o único lugar, isso nos é garantido pela lei, é o lugar onde se justifica os programas, se debate o que acontece. Ponto final. Não é deputado que diz o que a gente tem que fazer. É o conselho de escola. Não quer dizer que a gente não tem que prestar conta. A gente presta conta para o conselho de escola. Agora, se o filho dele estuda numa escola que tem dono e não tem conselho, o problema é dele. Que mude o filho dele para uma escola pública, onde ele possa debater o que está acontecendo. Uma escola que não tem patrão, porque é pública. Ora, se tudo me fala assim, olha, você fala da PEC, o PL, o limite dos gastos públicos, então, isso é uma questão ampla demais para eu poder falar para vocês. A única coisa que eu digo é assim, então, nós estamos assistindo, sim, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, um retrocesso em tudo aquilo que diz respeito ao serviço público. Por quê? Porque o serviço público é, de novo, o nosso vilão é estigmatizado como a ruindade, né? Eu sempre falo, eu não vou ter tempo de falar isso, mas a gente é capaz, por exemplo, nós aceitamos tanto esse estigma de que nada no Brasil é público, que a gente esquece as nossas mais básicas experiências, que são elas o quê? Eu vim para cá como, do Butantã? Pelo metrô. Que fora a linha amarela, que não é a melhor deles, é um transporte público. Vindo da onde? Da Universidade de São Paulo, que é uma instituição pública e é a melhor universidade. Certo? Eu vou em péssimos hospitais públicos? Vou. Mas quando eu estou doente mesmo, eu vou para a HU, que é um bom hospital público e que eu sei que não vai me roubar só para eu fazer tal ou qual exame. As instituições públicas no Brasil são de toda sorte, assim como as privadas. Há ótimas escolas públicas medianas, escolas públicas fracas. E posso dizer para vocês, o mesmo se passa com a saúde e a educação privada. Quantos de vocês aqui não têm planos privados de saúde que são uma caca? Quantos de vocês nunca foram num hospital privado que não presta serviço de categoria? E quantos de vocês não têm experiências com coisas públicas que funcionam? Agora, nós temos uma classe dirigente no legislativo, no judiciário e no executivo que gasta bilhões com assessores que não são concursados, e a culpa dos gastos públicos é nossa? Não. É claro que não. Então, vai limitar? Vamos limitar salário de quem não é concursado, não é mesmo? Agora, achar que os salários de vocês criam o rombo do Estado, olha, eu só posso dizer que isso é coisa típica do que está acontecendo no governo federal. Chama-se cara de pau. É só a cara de pau que pode fazer com que alguém tão corrupto, certo, leve um processo como tal, com alguém que pode ter 1 milhão de defeitos, mas não é corrupta. É cara de pau, né, que alguém que até antes de ontem, não é? Até antes de ontem sentava ao seu lado, não vou dizer assim, eu nunca esperei nada do Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado está onde ele sempre esteve. Mas Michel Temer é traidor, não tem outro nome. E não me importa, Michel Temer é traidor, porque traiu um compromisso de campanha. Michel Temer é traidor. E nós vamos, de novo, assistir calado a esse escândalo e depois vamos falar, amanhã, se as nossas escolas forem boas, os nossos alunos serão melhores. Não, meus queridos. Eu espero mesmo que a nossa escola seja uma experiência tão boa que a próxima geração não assista calado o que nós estamos assistindo calado. Agora, bom, até logo, acabou. Em nome do Cinesp, agradecemos sua presença e, como em todas as outras apresentações, você foi brilhante. Obrigada.
Perdoe-me por essa última colocação, mas ela é claramente uma afronta contra a ideia de uma escola sem partido. Vocês têm todo o direito de tomar a palavra e ter outro partido, mas ninguém sem partido, ninguém sem uma visão de mundo, né? Super obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.